Olá! Neste nosso mergulho, vamos explorar uma conversa bem fascinante que a gente teve acesso. Isso aí. São 4 pessoas, sabe? Um médico, um agricultor, uma professora e uma motorista de aplicativo. E eles estavam debatendo um ponto bem crucial. Como é que a gente sai da inércia quando tem um objetivo? Uhum. A fonte que a gente analisou sugere que pensar positivo é tipo ter um mapa, né? Mas é só a ação que faz a gente viajar de verdade. Exato. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar essa dinâmica, sabe? Entre o pensar e o fazer. E porque entender isso pode ser, assim, a chave para destravar aqueles projetos que parecem parados. É isso mesmo. A fonte captura aquele dilema clássico, né? Você tem a visão clara, o tal mapa do que quer, mas parece que os pés ficam colados no chão, sabe? Incapaz de dar o primeiro passo. Sim, total. E o interessante é como o diálogo não só aponta essa necessidade de agir, mas ele explora a qualidade do pensamento antes da ação. Quer dizer, aquele pensamento que abre caminhos versus o que nos prende. E essa dinâmica fica muito, muito clara quando a gente olha para o começo da conversa lá na fonte. Tudo começa com um desabafo do Carlos, o agricultor. Aham. Ele se sente estagnado, tem ótimas ideias para modernizar a plantação dele, um mapa estratégico mesmo, mas aquela percepção de que falta dinheiro paralisa ele. Clássico. A frase dele é marcante, né? É como se eu tivesse um mapa, mas não conseguisse dar o primeiro passo. E o que eu achei curioso é como a fonte descreve não só a falta de dinheiro, mas um certo receio do desconhecido ali também. Precisamente. E é justamente aí que as perspectivas da professora Ana e do doutor Rodolfo, que estavam na conversa, trazem uma luz, né? Como assim? A Ana pontua algo fundamental. O pensamento positivo não é, assim, varinha mágica. É sim o mapa que indica, olha, tem um caminho possível por aqui, certo? Mas é a ação que tira a gente do lugar. E o Dr. Rodolfo vai além, ele disseca a natureza do pensamento. O não tenho dinheiro, ele diz é um beco sem saída mental. Uhum. Faz sentido. Já o pensamento que busca soluções transforma essa frase em como posso conseguir o dinheiro. Percebe a mudança? Totalmente. O obstáculo vira Vira um desafio. um problema a ser resolvido. Essa mudança de enquadramento mental é o primeiro passo crucial que a fonte destaca, sabe? Isso é poderoso mesmo. E a história da Carol, a motorista de aplicativo que também estava na conversa, parece ilustrar perfeitamente essa virada de chave, né? Como é que a fonte descreve a jornada dela? Então, a fonte detalha que a Carol começou bem desanimada, sabe? Vendo só as dificuldades. Normal, né? Sim. Mas a virada veio com uma decisão consciente de agir diferente, mas, assim, dentro das possibilidades atuais dela. Ah, isso é importante. Exato, ela pensou, vou fazer o melhor que posso a cada corrida. Não foi esperar ter o carro do ano, foi agir com o que tinha na mão. E quais foram essas ações? E as ações foram pequenas, quase triviais, sabe? Um sorriso genuíno, puxar uma conversa agradável, oferecer uma bala. Coisas simples. Coisas simples. Só que essas pequenas ações geraram um efeito cascata. Avaliações positivas, mais chamadas, mais gorjetas e, o que é crucial, mais motivação. A fonte chama isso de círculo virtuoso, Círculo virtuoso. impulsionado por uma inércia positiva. Essa inércia positiva que a fonte menciona parece a chave, então. Poderia explicar um pouquinho mais? Parece fundamental para entender como sair do zero. Claro, a ideia, como está lá na conversa, é que a primeira pequena ação da Carol, alinhada com aquela intenção positiva, não só validou o pensamento inicial, vou fazer o melhor, mas tornou a ação seguinte mais fácil. Ah, criou um embalo. Isso. Criou um embalo, um momentum, sabe? Cada passageiro satisfeito era um micro-reforço, diminuindo a resistência para a próxima interação positiva. É a ação alimentando o pensamento, que por sua vez impulsiona mais ação, entende? Entendi. Faz todo sentido. Mas a fonte também mostra alguma hesitação por parte do Carlos, mesmo depois de ouvir isso, ou algum desafio que a Carol enfrentou apesar da atitude positiva. Porque, né, a realidade às vezes é mais complexa. Sim, a fonte não pinta um quadro totalmente cor-de-rosa, não. Mostra o Carlos ainda processando, com dúvidas sobre por onde começar a agir. Não é uma transformação mágica instantânea. Certo.
e menciona desafios que a Carol enfrentou também, dias ruins, passagens difíceis. A questão central ali, porém, não é a ausência de obstáculos, mas a postura diante deles, que foi moldada por essa combinação, mentalidade direcionada e ação consistente. Isso conecta de volta ao Carlos e aquela ideia do Dr. Rodolfo que você falou antes. As ideias dele, o mapa, não bastavam, né? Como é que a conversa ajudou ele a visualizar os próximos passos concretos? O Dr. Rodolfo usa uma analogia que a fonte até destaca. O pensamento é a semente, a ação é o que a faz crescer. Boa analogia. Sim. A conversa em grupo, pelo que a fonte indica, ajudou o Carlos a quebrar aquele projeto grandão de modernizar em passos menores, mais gerenciáveis, sabe? Tipo, Pesquisar fornecedores específicos para aquela irrigação que ele queria, fazer um orçamento inicial, conversar com um gerente de banco sobre linhas de crédito para o agro. Cada passo desse é como se fosse uma regada na semente. A interação social ali parece ter sido um catalisador importante para ele visualizar isso. entendi. E a conclusão da Ana que a fonte traz fecha esse ciclo de uma forma bem interessante, né? Fecha de forma poderosa, sim. Ela diz, e a fonte enfatiza isso: o pensamento nos dá a crença de que é possível. A ação nos dá a prova de que somos capazes. Uma coisa alimenta a outra. Exatamente. O pensamento oferece a direção, a esperança inicial. A ação constrói a confiança e a força para continuar. Separados, como ela mesma diz, são ideias vazias, ou então esforço sem rumo. A força está na união dos dois. Então, o que a gente extrai de mais valioso deste mergulho na fonte? Fica bem claro que a mentalidade positiva é essencial, é o nosso mapa estratégico, né? Sem dúvida. Mas o que realmente move a gente e transforma a possibilidade em realidade são as ações concretas, mesmo as pequenas, que criam aquela tal inércia positiva. A gente viu isso na transformação gradual do Carlos, que saiu da conversa não só com ideias, mas com um primeiro passo concreto em mente. Exato. E para quem nos ouve, fica talvez uma reflexão final inspirada nessa metáfora central que a fonte explorou tão bem. Qual seria? Bom, se o pensamento é o mapa que nos guia e a ação é a jornada em si, o que seria então o combustível? Ou talvez a bússola interna que mantém a gente avançando, especialmente quando o terreno fica difícil ou os ventos sopram contra, né? O que impede a gente de simplesmente desistir no meio do caminho. Fica aí algo para a gente pensar.